Bom, pessoal, obrigada pela presença, primariamente, né? Galera que não foi lá jogar para ganhar prêmio de LOL, então, obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria começar falando um pouquinho da minha trajetória dentro da Campus Party, que é uma história bem especial. Eu já fui embaixadora do evento, tanto aqui no Brasil quanto na Holanda. Já tive parceiros gigantes como o Jovem Nerd, o Átila antes da pandemia, né? O Átila biólogo super famoso, que ajudou bastante a defender as vacinas. Já fui parceira de um programa da L'Oréal, que é o For Women in Science, para premiar mulheres na ciência. Já fiz palestras também sobre aviação. Eu sou membro de uma ONG de mulheres na aviação. E aquela bonequinha lá, que eu me orgulho, foi uma homenagem que eu recebi da Maurício de Souza, que, inclusive, eu trouxe aqui alguns pôsteres. No final, eu vou distribuir principalmente para as meninas, que é do projeto Donas da Rua. Esse projeto, eles pegaram mulheres cientistas, essa é a Ada Lovelace, a primeira programadora da história. Eles desenharam como personagens para incentivar as meninas, desde pequena, a serem donas da rua, a serem pioneiras, né? Essa aqui é a Marie Curie, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela ganhou depois o Prêmio Nobel de Física e Química. E uma cientista mais recente, contemporânea nossa, que é a Kate Bowman. Ela foi a cientista que tirou a foto de um buraco negro. Então, no finalzinho, eu tenho aqui 6 pôsteres para sortear. E esse projeto Donas da Rua, vocês podem deixar depoimentos no site do projeto, da Turma da Mônica, /Donas da Rua, contar sua história. Se você acha que aconteceu algo legal, que seu exemplo pode ser seguido por outras meninas, você pode ir lá na página do projeto e deixar uma mensagem. Aliás, esse slide é o segundo, eu tinha que começar aqui na apresentação, peraí. Então, eu sou a Aline Carvalho, mais conhecida como a Campuseira das Galáxias. Eu sou astrônoma amadora e sou membro afiliada da Sociedade Astronômica Brasileira, que, inclusive, qualquer um pode ser afiliado. Basta você pagar a mensalidade. E você pode pedir também para você ser mentorado por algum astrônomo profissional. Então, se você produz conteúdos para o YouTube ou se você é blogueiro, você pode pedir para um astrônomo profissional te dar mentoria, revisar seu material, para que ele seja cientificamente correto. E você produzir um material de qualidade, que é o que eu faço nas minhas palestras também. Atualmente, eu trabalho como analista de TI na Bayer Crop Science, que é uma divisão da Bayer que cuida de milho, soja e sorgo. E a gente é responsável pela distribuição de todo o Brasil e América Latina. Eu também sou head da Stanford Girls. Sou comissária de voo, apesar de não exercer a profissão. Sou membro da ONG Women in Aviation e da Women in Nuclear. Sou produtora cultural, faço eventos próprios também. E sou fundadora de uma comunidade aí, não sei se vocês conhecem, que é a Campuseiros International Club. Então, em todos os países que tem Campus Party, né, não só aqui na América Latina, que é Equador, Colômbia, Argentina, mas também em outros países, a gente tem membros que vão fazer palestras, são voluntários, ajudam na divulgação do evento, e a gente consegue mandar esses palestrantes para fora e trazer os de fora para o Brasil também. Aí, agora sim. Queria começar falando um pouquinho sobre as divisões e as classificações do que é os períodos históricos, para vocês entenderem um pouquinho da importância da atividade de mineração e extração de minerais, né? Então, se a gente voltar lá nas aulas de história, a gente lembra que o início da civilização começou com o que a gente chama de período paleolítico, né, que vem de uma palavra grega. Paleos, que é antigo, e lito, pedra. Então, a idade da pedra lascada eram instrumentos rústicos, né? Eles usavam principalmente para caçar, né, instrumentos pontiagudos, por exemplo. Para caça, usavam como faca, né? Então, esse foi o que é conhecido como o início da civilização, né? Esse trabalho com pedras nesse formato. Depois disso, a gente vem para o período neolítico, né? Que seria já a pedra polida, são instrumentos mais polidos, né? Literalmente. Então, aqui a gente tem já machados,
né? A gente tem instrumentos de cozinha. Inclusive, para quem acompanha ou gosta de cronologia e história bíblica, já há 6.000 anos, na época entre Noé, por exemplo, já se falava em machado. Tanto é que Noé teve que cortar a árvore com machado. Então, nessa época, aquelas civilizações já tinham esses instrumentos, né? Ainda assim feito de pedra, não eram utilizados metais. E aí depois a gente tem uma fase de transição, alguns classificam como mesolítico, né? Mas essa transição da pedra para o uso do cobre, bronze e ferro, né? O cobre foi muito importante em utensílios, principalmente de cozinha. Depois veio o bronze, né, e a liga de metal, né, que é o cobre com estanho, principalmente para a agricultura, porque aí você já não tinha mais povos nômades, você tinha pessoas já fixadas que esperavam as estações, as colheitas, as épocas certinhas, né? Então, com esses instrumentos, eles não precisavam mais ficar andando de cidade em cidade, eles podiam se estabelecer, plantar, colher, né? E cuidar também da domesticação dos animais. Tanto é que tem instrumentos para debulha, né? E o boi, animais bovinos, né? Faziam essa debulha. Tem instrumentos também utilizados para moer trigo, milho, coisas desse tipo. E já na Idade do Ferro, que é mais recente, aí tudo que envolve muito homem, muita gente, né? Vem as guerras, né? Então, vieram as construções de fortalezas e pontes e as armas de guerras também, né? Então, a gente vai acompanhando aí como o uso dos materiais e, lógico, a extração deles foi ajudando o homem desde a agricultura, o convívio com animais, até mesmo a construção de cidades, defesa e ataque também, né? E aí vamos tentar entender aqui, né? Os recursos minerais, quando a gente fala, a gente não quer falar aqui só sobre ouro, sobre platina, sobre esses metais que a gente tem nos eletrônicos. Mas também os outros recursos minerais que estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, muitos são usados na construção civil, o cal, por exemplo, né? Então, a gente tem desde cascalho, areia, argila, basicamente tudo que a gente tem em casa, a gente vai ter depois um slide falando sobre isso, depende desses minerais. E para esses minerais estarem assim bonitinhos, né? Depende da atividade de extração, né? Então, aí para vocês irem acompanhando a linha do tempo, o raciocínio, até a gente chegar na questão da mineração dos asteroides. E aí, alguns minerais, eles são chamados minerais energéticos, né? O urânio, por exemplo, que inclusive eu sou membro de uma ONG de mulheres no setor nuclear, e a gente defende bastante o uso pacífico da energia nuclear, né? Porque quando se fala em nuclear, a primeira coisa que a pessoa lembra é Chernobyl, é bomba, é acidente, mas a energia nuclear é uma energia segura, é uma energia limpa. A gente aqui no Brasil, inclusive, é privilegiado, porque a gente tem toneladas e toneladas de urânio para serem extraídos, e ainda não foi nem 10% utilizado desses recursos. A gente lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, não sei se deu para perceber pelo sotaque. A gente tem as usinas de Angra 1, 2 e 3, tentando, né, aí serem uma referência, já que a maioria das fontes que a gente usa são as fósseis que vêm do petróleo, mas a gente quer ir fazer essa transição energética, né? E não só usar a energia solar, a energia hidrelétrica, mas também usar a energia que vem desses minerais. E a do carvão não é tão utilizada atualmente, mas foi muito utilizada durante a época da Revolução Industrial, as máquinas a vapor, né? E hoje em dia não é mais, na questão custo-benefício, tão vantajoso. E aí, como eu havia falado, né, os minerais e os recursos que a gente usa e nem percebe dentro da nossa casa, seria legal a gente pensar assim, de onde veio isso, o que foi necessário para extrair isso, né? Então, quem trabalha aí de home office
Só na sua mesa ali de trabalho você tem tudo isso aqui, ó, ferro, crômio, níquel, alumínio, titânio, carbono, quartzo, cobre, estanho, né? Nas outras partes da casa também. Então, tudo que a gente extrai, chega uma hora que vai acabar, né? Os recursos são limitados, né? Então, essa atividade de extração que a gente está vendo lá desde o início da era da pedra lascada, está continuando de forma insustentável. E agora, principalmente do século XX para cá, com a demanda de eletrônicos, principalmente, que a gente usa muitos minerais que são raros, né? Como o alumínio, o níquel, o titânio, o silício, está ficando cada vez mais difícil extrair esses minerais aqui da Terra. E aí, inclusive, tem um aviso, os cientistas estão pedindo, por favor, parem de trocar de celular todo ano, porque um único celular gasta tudo isso aqui, ó, de elementos químicos tirados de minerais, né? A parte da tela, a parte da eletrônica, ficou ilegível a imagem, mas o principal e os mais caros estão aqui na bateria, que é o lítio, principalmente, né? O lítio e o carbono são os mais caros e são um objeto aí de desejo, né, dos bilionários que já estão nessa corrida espacial para tentar fazer a mineração de asteroides. Então, por favor, evitem trocar de celular, a menos que realmente seja necessário, porque os recursos usados para fazer um smartphone são muito caros também. E aí tem alguns dados aqui da Agência da ONU para Meio Ambiente, que é o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com dados até alarmantes, né? Por exemplo, só na Europa, 10 milhões de smartphones são descartados ou substituídos a cada mês. Né? E a gente viu ali alguns desses 30 elementos químicos. Né? Aqui no Brasil, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes e a gente tem mais de 300 milhões de celulares. Tem mais celular do que habitantes. Né? Então, é bem complicado. Né? E esse relatório da ONU, inclusive, ele alerta que, desde 1970, a extração mais do que triplicou. Né? E quando você extrai esses minerais, você também precisa gastar energia, porque a máquina é movida a energia. E aí, para fazer a máquina funcionar, eu tenho que queimar petróleo, eu tenho que queimar energia elétrica. Então, é um ciclo quase que interminável, não é sustentável. E aqui eles alertam que, até 2060, o uso global de materiais poderia dobrar e chegar a 190 bilhões de toneladas. Então, é muita coisa. Por isso que eles estão tão desesperados a começar aí a minerar os asteroides. E aí, falando um pouquinho do que está disponível no espaço, tem essa foto aqui, eu esqueci de colocar o crédito, mas é da NASA Goddard. Um dos asteroides queridinhos é o 16 Psique. Eles já fizeram estudos sobre a composição química desse asteroide. Existem instrumentos e existem sondas que, daqui da Terra, eles conseguem fazer uma varredura e tentar estimar quais minerais estão presentes ali naquele asteroide. Né? E aí chegaram a essa cifra aqui gigante, né? 10 mil quadrilhões de dólares. Isso só um asteroide, né? Então, é muito dinheiro, né? E aí, uma das questões que, inclusive, eu não vou responder a pergunta, vai ficar mais como uma reflexão, é se a mineração de asteroides é solução ou mais problema. Exatamente por isso, porque vai aumentar a desigualdade, né, entre os países que podem, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma agência espacial famosa e super conhecida, que é a NASA, né, e outros países também. Né? Então, quem é rico vai ficar mais rico e quem é pobre vai ficar mais pobre. Então, esse é um dos problemas que a mineração de asteroide acarretaria, né? O aumento das desigualdades sociais e econômicas. E aí, falando um pouquinho aqui sobre asteroides, a gente viu um, que é o Psique. Aqui no nosso sistema solar, a gente tem um cinturão muito importante de asteroides, né?
no espaço aqui entre Marte e Júpiter. É só uma observação, não sei se vocês sabem, mas os primeiros 4 planetas, eles são rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são rocha. Os meteoros são feitos de rochas. Os 4 últimos são gasosos. Então, por que esse cinturão fica aqui mais próximo do Sol? Porque a gravidade do Sol, por ele ser um corpo maior, ele tem gravidade maior, então ele puxa esses asteroides que ficam flutuando ali. Só que Júpiter, por ser também gigante, ele puxa também um pouquinho para o lado dele. Aí tem tipo um cabo de guerra entre Júpiter e entre o Sol, que faz com que esse cinturão, que é um dos mais importantes, fiquem localizados aqui, né? Então, nesse cinturão, a gente tem aí pelo menos 40 mil asteroides, e o diâmetro deles varia, né, entre meio quilômetro até centenas de quilômetros. Então, quando vem aqueles jornais sensacionalistas falar um asteroide vai atingir a Terra. Meu filho, tem mais de 40 mil asteroides rodando aqui em volta. Caem todo dia. Inclusive, eu gostaria de dar aqui um minutinho de fala para o professor Adriano, que é presidente do Clube de Astronomia aqui de Brasília, e também trabalha no Planetário de Brasília, que ele trouxe algumas amostrinhas de meteoritos, né, porque quando eles estão circulando na órbita, eles são asteroides. Quando eles entram na atmosfera da Terra, que a gente vê aquela estrela cadente, que não é estrela cadente, porque a estrela não cai, a estrela está morta. Infelizmente, as pessoas que fazem desejo para a estrela cadente, elas estão pedindo alguma coisa para alguém que já morreu. Então, quando eles entram, eles viram meteoritos. A diferença básica entre cometa, asteroide, meteoro e meteorito é a composição química. Os cometas são feitos de gás e gelo. Os asteroides são feitos de rocha, né? O nosso planeta, óbvio, é composto de rocha, assim como esses 4 primeiros aqui do Sistema Solar. E esses aqui que ficam circulando são os restos de rochas que não se uniram o suficiente para formar um planeta. Um desses é o Ceres, que até existe uma discussão se Ceres é planeta ou não, né? Não é mais planeta, nem Plutão também. Mas existe aqui esses pedacinhos de rocha circulando. E aí, quando eles entram na Terra, eles são meteoritos, porque aí ele diminuiu o tamanho. E a gente tem alguns aqui, o Adriano vai falar 2 minutinhos só sobre, sobre esses exemplares. Pode usar o meu microfone? Oi, teste. Pode se apresentar aí. Tá certo. Deixa eu subir aqui. Especialista em meteoritos. Não esperava essa, não. Bom dia, pessoal. Pessoal, sobre os meteoritos, uma coisa interessante a se explicar é sobre a nomenclatura. Meteoritos deriva de 2 termos. Meteoros, que significa do espaço, e a palavra litos, que significa rocha. Então, meteorito, de fato, é uma rocha espacial. É só lembrar de meteorologia, que é o estudo de fenômenos atmosféricos. Um parêntese breve. No Brasil, nós temos uma rede que monitora meteoritos, que é a Abramon, que é a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros. São câmeras de segurança que são instaladas em diversos pontos, Brasil afora, pelos astrônomos amadores. É uma iniciativa particular dos muitos clubes de astronomia que temos no Brasil. E eles são responsáveis por monitorar as estrelas cadentes, os meteoros, para que assim a gente possa ter uma ideia das chuvas de meteoros. A cada ano nós temos pelo menos 15 conhecidas, mas que foram mapeadas pelos astrônomos do hemisfério norte. Então, a grande maioria deles são observadas mais e privilegiados por quem está observando o céu do norte. Para nós que estamos no hemisfério sul, nós temos que entender quais são essas chuvas e para qual direção elas caminham. Qual que é a importância disso? Uma vez que você tenha mais ou menos um radiante, ou seja, a constelação da qual se originam os meteoros, fica menos trabalhoso você entender a região na qual os possíveis meteoritos estarão e cairão. Aqui do lado, então, nós temos alguns exemplares de meteoritos, que depois aqui da apresentação vocês podem vir aqui e fotografar. Eu vou pedir apenas deixa eu sair um pouquinho de perto aqui para não dar microfonia. Vocês vão poder fotografar aqui. Eu vou pedir para que vocês não removam os meteoritos aqui das caixinhas, então, porque eles são bem frágeis, mesmo sendo feito de material resistente. Qual que é a importância dos meteoritos?
Aqui nós temos alguns deles que caíram em diferentes regiões do planeta, não é só do Brasil. Nós temos, por exemplo, um meteorito aqui, que veio de Porto Alegre, um que é do Bendegó. Para quem não conhece, o Bendegó é um meteorito que caiu na Bahia e foi transportado até o Rio de Janeiro, e até hoje se encontra, pelo menos se encontrava, no Museu Nacional, que foi há uns 5 anos atrás incendiado. O meteorito, como ele é uma pedrinha mais ou menos desse tamanho, por essa largura aqui, e pesa uns 500, 600 quilos, então ele praticamente não sofreu dano. Por quê? Ele é inteiramente feito de ferro. Um ímã simples pode ficar grudado nele o tempo todo sem nenhum tipo de contratempo. Nós temos aqui um exemplar de um meteorito que veio do Canyon Diablo, que é lá dos Estados Unidos. Esse meteorito aqui, ele é chamado de octaedrito, o nome é feio. Tem a ver com a composição interna dele, geologicamente falando. Existem outros, como por exemplo os condritos, que eles são basicamente aglomerados de diversas rochas de diferentes tamanhos. E temos ali também uns 2 exemplares do meteorito de Chelyabinsk. O nome é feio, por quê? Ele veio de um meteoro que caiu lá na Rússia, há cerca de, também em 2023, há 11 anos. Esse meteorito ficou conhecido porque, naquele período, esse meteorito ele veio de uma direção que os cientistas não esperavam, ele veio da direção do Sol. Então, por causa disso, ele não pôde ser monitorado e muito menos detectado. Consequência, quando ele caiu, ele explodiu ainda no espaço. E a onda de choque, que veio de cima para baixo, foi o que machucou as pessoas, não foi o meteorito em si. Foi a consequência da queda dele. Eles conseguiram encontrar, na Lagoa de Chelyabinsk, uma pedrinha mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, que pesa uns 500 quilos. Então, fragmentos dele, como os que estão ali, eles são enviados para os muitos cientistas espalhados planeta afora, né, por todo mundo, para que se possa fazer a análise minuciosa dele, por meio de espectroscopia. E assim a gente consegue saber exatamente que tipo de material tem lá. A outra importância da mineração dos meteoritos diz respeito ao valor comercial que ele possa vir a ter. Não é apenas o ferro e o níquel que interessa a nós. Interessa porque o ferro, como ele veio do espaço, então ele não sofreu nenhum tipo de oxidação, porque ele está no vácuo. Você vê que tem um meteorito ali, por exemplo, vocês, quando forem observar aqui, o meteorito que veio lá do Canyon Diablo, ele está totalmente avermelhado, porque ele já foi oxidado há algum tempo. E os meteoritos que a gente encontra, eles estão em seu estado puro, com a cor parecida com a das cadeiras que vocês estão sentados. Eles estão bem polidos, digamos assim, e são facilmente observáveis dessa forma. Bom, vou encerrar minha fala por aqui, dizendo o seguinte. Hoje é dia 8 de abril, que é o Dia Internacional da Astronomia, que é comemorado por causa da lua cheia, por causa da Páscoa. Eles convencionaram o dia 8, pode ser qualquer lua cheia, mas eles escolheram o dia 8 de abril porque o 8 lembra o símbolo do infinito. E o outro dia da astronomia é o dia 2 de dezembro, que é um aniversário de Dom Pedro, só para vocês não confundirem a data, tá bom? É isso, vou passar a palavra de volta à Aline. Obrigada. Ai, meu Deus, a menina já subiu com a placa do tempo. Para quem não é aqui de Brasília, procurem na cidade de vocês, onde tem um clube de astronomia. É muito importante, como ele falou, os clubes de astronomia, os astrônomos amadores dão contribuições enormes para a astronomia formal, para os profissionais cientistas, né, de agências como a Agência Espacial Brasileira, a NASA, enfim. E, inclusive, alguns possíveis meteoros que possam trazer dano à Terra são mais fáceis de ser rastreados por astrônomos amadores, porque grandes telescópios, grandes sondas só conseguem captar objetos maiores, né? Esses pequenininhos, o pessoal tem que fazer trabalho de formiguinha mesmo, e ir ali procurando, né? Por isso a importância de ser filiado a um clube de astronomia, de procurar saber mais. Existem aplicativos também que vocês podem usar, mesmo você não sabendo nada de astronomia, você consegue identificar o céu do mês, chuva de meteoros, ver a Estação Espacial Internacional, quando ela vai passar, é visível na maioria das vezes, se não estiver nublado, óbvio, né? Então, existem muitos recursos para quem quer aí introduzir como astrônomo amador. A corrida já começou de mineração de asteroides, né? Então, tem uma empresa famosa, não sei se vocês já ouviram falar do Peter Diamandis, que é um bilionário, que ele fundou a Planetary Research, e eles já lançaram algumas sondas, alguns instrumentos, já para começarem a medir, né, mensurar como é que vai ser esse trabalho de mineração, né?
Então, alguns desses aqui já foram lançados desde julho do ano passado, né? Algumas simulações de condições para pousar lá, mandar uma sonda pousar no asteroide, captar aquele recurso, depois trazer para a Terra novamente, né? Então, essa corrida já começou e hoje quem está na vanguarda são essas duas empresas, que é essa americana, Planetary Research, e uma outra empresa, se eu não me engano, chinesa, que eu esqueci o nome. Enfim, whatever. Faltam 5 minutos. Então, aqui alguns empecilhos, né, que eles podem encontrar e simulações que eles já estão fazendo, né, da questão da água, que inclusive é um dos desafios que a gente vai tentar vencer para conseguir fazer essa mineração desses asteroides, né? Então, eles já estão fazendo, como que em pequena escala, esse trabalhozinho de mineração, de coleta de materiais e vendo depois para escalonar isso, né? Para toneladas. E aí a questão, né? Uma das grandes questões é quem é o dono do espaço. Então, existe um tratado bem antigo, que é isso aqui que está um pouquinho ilegível, né? Que as Nações Unidas fizeram e a maioria dos países que são membros das Nações Unidas assinaram. Só que, naquela época, não existia exploração espacial no nível que a gente tem hoje. Então, nesse tratado não se fala sobre os recursos comerciais que podem ser extraídos de um asteroide, né? Então, basicamente, hoje, quem chegar primeiro no asteroide é o dono e fica com a riqueza para ele, né? E aí existem trabalhos já super importantes, como esse aqui, que depois vocês, não sei se dá para ver, que é inclusive de uma professora aqui de Brasília, sobre a questão de direito espacial, né? Por que isso deve ser um assunto de interesse público global, né? Será que é só porque já tem lá 2 bilionários já explorando, já simulando situações, eles vão chegar lá, vão pegar toda a riqueza para eles, vai ficar por isso mesmo, né? Então, é um debate que tem que ser trazido para a sociedade, envolver as pessoas, principalmente pessoas de países que não têm tantos recursos, né, como o nosso, que nós somos privilegiados de ter uma agência espacial no nosso país. Então, essas discussões sobre quem é o dono do espaço já estão em andamento, já começaram, né, e é importante a gente ficar antenado aí com essas questões. E aí os desafios envolvem um custo de lançamento. Só para vocês terem uma ideia, né? Em 2018, custava cerca de $2.560 para lançamento de 1 quilo de material em órbita baixa da Terra. Então, quando vocês veem o Elon Musk lançando lá aqueles foguetes da SpaceX, alimentando a estação espacial, né? Levando experimentos, levando outras coisas, aquilo ali é calculado por quilo, né? E é uma fortuna. Então, você imagine levar um maquinário inteiro, pessoas, para ir para o espaço, o custo que isso vai ter, mesmo que estejam mais países envolvidos, né? Também a água, porque não tem água no espaço. Então, como é que você vai fazer a manutenção das pessoas que vão estar lá trabalhando nessa mineração, né? Os processos todos que envolvem, né, a mineração e os equipamentos utilizados. A energia, tanto do combustível para sair daqui da Terra, quanto para voltar. E a própria operação dos equipamentos da mineração também vai precisar de energia. E a questão também envolvendo a poluição, né? A gente já está aí com a Terra toda poluída, o meio ambiente super devastado. A gente teve recentemente um acidente em Mariana, da empresa Vale, que foi responsável lá pela derrubada de uma barragem de atividade de mineração, inclusive, né? Então, a atividade de mineração ela é perigosa aqui na Terra. Então, você imagina no espaço, né? Então, tem muita coisa envolvida a nível de poluição, de criação de resíduos que ainda são desconhecidos. E aqui na Terra, os metais, né, os processos, a gente faz conhecendo a gravidade, conhecendo a geologia, conhecendo tudo que está envolvido, né, do ambiente onde a gente mora, na atmosfera terrestre. Então, lá fora é totalmente diferente, né? Então, são muitos os desafios envolvidos aí na mineração de asteroides. E aí a grande questão que fica como reflexão, né, inclusive, é que o Brasil e outros países que são membros da ONU, né, eles têm até o ano de 2030 para cumprir essas 17 metas, né? Muitas delas envolvem, inclusive, igualdade, né, a questão da água, né, água limpa, preservação de vida terrestre, né? E a atividade de mineração
ela é uma que contribui grandemente para a gente não ter ainda essas metas cumpridas. Então, aqui na Terra, ela aumenta a desigualdade, né? Os países envolvidos em mineração, que têm muitos recursos, né? O rico fica mais rico, e aí você começa com a pobreza, a baixa educação e outros problemas subsequentes, né? Então, será que com a mineração de asteroides a gente vai conseguir alcançar essas metas, ou isso aqui vai ficar mais longe ainda, né? Então, essa fica aí a reflexão para vocês. A pergunta não vai ser respondida, fica a critério de cada um, né? Continuar aí se envolvendo nesse debate, ficar antenado com as notícias, o que está acontecendo, e aí vocês vão dizer, né, se a mineração de asteroides é solução ou mais problemas. E obrigada pela presença. Estou sendo expulsa, a menina não deixou eu falar mais. Eu vou ver como é que eu vou fazer para sortear aqui os pôsteres. Me sigam no... Pode? Me sigam no Twitter, que é a plataforma que eu mais uso. Para mim é a melhor rede social, apesar que o Elon está estragando tudo. Eu comecei a usar o Instagram, mas eu não gosto do Instagram. Eu fiz um post só por causa aqui da Campus Party de Brasília, então deixei aí por deixar. E o Telegram, que é um canal oficial que a gente usa, inclusive, das comunidades do Campuseiros Club, da Stay for Girls, para as próximas edições da Campus Party, que vai ter Goiás, Manaus, São Paulo. A gente, através desses canais, a gente sorteia ingressos de cortesia, a gente faz o esquema das caravanas de ônibus. Então, tem um monte de coisa legal acontecendo aí nos canais das comunidades. E me sigam lá e a gente se fala, gente. Oi. Os 4 primeiros planetas do Sistema Solar são feitos de gás ou de rocha? Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir. Qual é o nome da segunda era da história de extração de minerais? A segunda. A primeira é paleolítico, a segunda é? Qual? Não. Neolítico. Obrigada. Deixa eu ver. São quantas meninas que ainda faltam? Tenho 5 aqui. As primeiras, então, que pegarem, leva. Eu queria essa. Quem vai? Eu queria esse aí. Ai, meu Deus. Deixa eu trocar. Obrigada. Vamos. Ai, ela é maravilhosa. Eu vou te dar um dado, eu tenho guardado. Quem ainda não ganhou? Ela. Vou colocar lá. Você. Me manda uma mensagem que eu tenho mais guardada lá, porque eu ia você também. Eu ia sortear mais tarde, mas eu tenho guardado lá. Me manda uma mensagem ou no Twitter ou no Telegram que eu entrego para você. Tá bom? Gente, obrigado. Espero ver vocês em Goiânia, em São Paulo, em Manaus. A gente se fala. Obrigada aí pela presença. Valeu, hein? E obrigado, professor Adriano, por ter trazido os meteoritos também. Quem quiser tirar foto, fica à vontade aqui, que daqui a pouquinho ele já vai recolher, já vai levar.